disposição para viver bem, para vencer os desafios, para melhorar a si mesmo e, consequentemente, melhorar a vida de todos ao redor, essa disposição que nós desejamos a você. Por isso, nós começamos o programa com uma reflexão de paz, que traz justamente esses ensinamentos sobre a importância das nossas atitudes. Eu trago aqui essa leitura do livro Como Vencer o Sofrimento, essa obra do escritor Paiva Neto, inclusive uma obra que você pode ter na sua casa agora, ligando 0300 10 07 940 ao Clube Cultura de Paz, ou você pode acessar clubeculturadepaz.com.br, conforme você vê aí na tela. E aqui na página 121, o autor traz então esse destaque. O que esculpe a nossa alma são as ações que praticamos. Somos aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Muito bem, para nos inspirar, que possamos então modificar para melhor os nossos pensamentos, que resultam na nossa boa fala e que melhoram na nossa ação. É a sintonia tríplice com Jesus de que fala a religião do terceiro milênio. Bom pensamento, boa palavra e boa ação com Jesus. E isso tudo para inspirar e começarmos muito bem o nosso dia. E falamos que no programa de hoje nós vamos falar sobre a boa convivência em sociedade, inclusive em diversos contextos. E nós vamos falar agora sobre a importância dessa boa convivência em sociedade no condomínio. Um ambiente ali que há alguns desafios, nós vamos falar sobre isso e recebemos aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Carpati, advogado. Muito obrigada, Dr. Rodrigo. Eu que agradeço, Sara, um prazer. Primeiro, eu adorei a mensagem. Com agradece. certeza nós somos fruto daquilo que pensamos e fazemos continuamente. Muito bacana. Muito obrigada. E é para justamente nos inspirar, né? Para sermos melhores e melhorar a nossa convivência em sociedade. Isso faz também, nós precisamos agir dessa forma, né? Com certeza. Isso também reflete, dentro de um condomínio, a gente está ali num espaço tão pequeno e separado apenas por pequenas lajes, então sim, o que a gente faz ali dentro de casa acaba refletindo no andar de cima, no de baixo, na área comum. Então é muito importante a convivência harmônica para que a gente tenha um equilíbrio dentro de casa. É verdade. Dr. Rodrigo Carpati é advogado, então vai falar conosco sobre isso. E antes de iniciar a primeira pergunta, eu convido você, também se você tiver dúvidas, quiser, traz para nós aqui. 0310 07 940 ou então o WhatsApp da Boa Vontade TV, código 11 99 801 1242. Bom, doutor Rodrigo, para iniciar, né? Quais são os principais desafios que ocorrem num condomínio? Então, a gente costuma dizer dos 5 Cs, cão, carro, criança e outras situações ali que o valham. Por exemplo, cachorro... Cão, carro, cano, criança e calote. E calote, certo. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, né? Vamos lá. Quer começar por algum especificamente? Podemos. O cão tem sido... O Brasil é um país que tem algo em torno de 160 milhões de pets. Olha. Então, muitos deles estão dentro dos condomínios que a gente convive. Certo. Então, é muito importante que o síndico, o gestor, saiba como lidar com uma situação como essa. E quais são os principais cuidados? O que a gente precisa fazer para melhorar essa convivência? Vamos falar então até especificamente no caso do cãozinho, né? Nossa. Dos pets. Então, a questão do animal é que é um direito constitucional a pessoa ter um animal dentro de casa. Certo. Mas ela também precisa conviver em harmonia. Então, os limitantes para que ela tenha esse animal são a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Certo. Se ela tiver um cão que lata de forma intermitente, atrapalhando uma coletividade, ela pode sim sofrer sanções. Então, o que deve ser ponderado não é o tamanho do animal, e sim a perturbação. Ter um animal é o exercício regular de um direito de propriedade. Da mesma forma que eu não posso preterir alguém de ter uma TV dentro de casa, eu não posso preterir alguém de ter um animal. O que limita essa relação vai ser a perturbação ao sossego, saúde ou à segurança. Que nem no caso da TV, por exemplo. A pessoa pode ter, mas né, não vai ter um volume que ultrapasse ali um limite, né, por exemplo. Então, essas regras. Quais seriam os principais assim, direitos e deveres
Se dá para a gente elencar, né, pelo menos os principais. De animais, você está falando? De animais e até de outros contextos mesmo, né, Então, primeiro, a pessoa que vai residir dentro de um condomínio, de uma coletividade, ele precisa inicialmente entender as regras. Quais são as regras? Então, todo condomínio tem uma convenção, tem um regimento interno e tem as decisões assembleares. Certo. Logicamente que a legislação também traz algumas questões, o Código Civil traz os direitos e deveres dos condôminos, mas aquele convívio, aquela sintonia fina do convívio está ali no dia a dia. E o principal de tudo é ter bom senso. Então, normalmente, o que está nos códigos ou o que está na própria convenção é o bom senso. Não perturbar, não fazer festa acima dos volumes permitidos, não levar caixa de som, não levar muita gente, não locar a unidade de forma prejudicial, utilizar a unidade conforme a destinação, então não realizar dentro de um prédio residencial uma empresa. Então são situações que o bom senso traz e a legislação também traz de forma muito clara, mas que infelizmente as pessoas acabam muitas vezes não respeitando e daí surgem os inúmeros conflitos de se viver em coletividade. E aí, por isso, inclusive, saber, né, quais são esses deveres, né, limitares. Um ponto importante que você trouxe, sempre quando mudar no condomínio, é importante ler, né, acompanhar quais são essas normas, quais são essas convenções do próprio condomínio para evitar, né, qualquer aí desajuste, embora o bom senso seja um grande regulador, né, de como viver bem, né? Um amigo disse outro dia, mas nem todo mundo tem bom senso, Rodrigo. Eu falei, sim, você tem toda a razão. Por isso que é importante que os regimentos sejam muito claros, o síndico pode afixá-los. Por exemplo, salão de festas não é local para bicicleta. Então, é importante que na porta desses estabelecimentos também tenham as regras de utilização. O prédio tem uma sauna, então, como ela deve se portar? Piscina, eu posso levar bebidas, eu não posso. Então, a partir do momento que você deixa mais claras essas regras, que já estão pré-definidas, você pode também cobrar de forma mais eficaz dos condôminos. Certo. Chegou para nós aqui uma questão, doutor Rodrigo, do Roberto Menezes, de Ferraz de Vasconcelos. Obrigada, viu, Roberto, pela sua participação. Ele traz aqui, ó, sou zelador e sinto que muitas vezes sou acionado para situações desnecessárias. Eu tenho o dever de atender a todas as situações do condomínio, as solicitações do condomínio? Então, a questão do zelador, primeiro, os prédios têm sofrido algumas transformações, têm substituído os zeladores por gestores. E, logicamente, que é uma questão cultural o condomínio ter um zelador. Acontece que o zelador, ele deve cuidar da área comum, do todo. Certo. Os problemas inerentes a cada unidade, eles devem ser tratados pelos seus condôminos, que, infelizmente, por força do hábito, a gente costuma chamar o zelador quando quebrou um sifão. Em que situações de emergência esse zelador pode fazer? Em outras situações, por exemplo, se o zelador tiver um acidente de trabalho consertando uma unidade particular, o prédio é responsabilizado. E se for fora do horário de trabalho, o condomínio também pode sofrer uma consequência de ter que pagar uma hora extra para esse zelador. Então, ele não deve realizar todas as solicitações, ele tem que conversar com o síndico dele, e o síndico dele tem que expor para a coletividade quais são os limites daquele zelador perante aquele condomínio. Aí você falou do síndico, uma outra dúvida também. Ele precisa estar disponível 24 horas? Não, de forma alguma, senão ele não consegue viver também. Porque imagina, né, num prédio com 300, 500 pessoas, se todo mundo, né, tiver uma demanda ali para o síndico, né? Hoje está comum os prédios clubes, então a gente tem condomínios com quase 3.000 unidades. Imagina, o síndico, ele vai sofrer a síndrome de burnout que vocês estavam falando no jornal. Jornalismo, né? Então ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que estabelecer horários. Hoje está, aí no mercado está em voga o síndico profissional. Então, é importante que exista um contrato, se ele for profissional, e se ele for morador, que fique pré-estabelecido como ele vai trabalhar, o horário, qual a disponibilidade dele, ele deve ser acionado fora de horário somente em situações emergenciais. E isso ser acordado, né, com todos os condôminos também, né? Sempre previamente, na Assembleia, antes da eleição desse gestor. Já tá. E aí tem carga horária para eles? Tem alguma, ou é algo que é acordado mesmo? Então, o síndico, ele não tem um vínculo empregatício. Então, na verdade, se ele é um morador, um síndico voluntário, vai depender da disponibilidade dele. Se ele é um síndico profissional, do ajuste feito entre as partes, entre o condomínio
e o trabalhador, certo, e o síndico. Chegou mais uma questão para a gente aqui, doutor Rodrigo. O Pedro Gomes, de São Paulo. Olá, Pedro, muito obrigada pela audiência. Ele traz aqui uma outra questão. O elevador do meu prédio quebrou e foi exigido dos moradores um determinado valor em dinheiro para o conserto. Isso é correto? Então, na verdade, o condomínio é um bem coletivo. Então, se algo quebrar em função de um problema pontual, o condomínio, se ele tiver caixa, ele arruma, senão ele tem que chamar um rateio em função da fração ideal. Então, logicamente que todos pagam por tudo que for coletivo sempre. Sim. Então, está correto, né? Correto. Então, legal. Mais uma pergunta aqui para a gente, para responder. A Carolina agora, Medeiros, de Salvador, na Bahia. Também muito obrigada, viu, Carolina, por participar aqui. Sobre vaga. A vaga de garagem, ela está perguntando se pode alugar a vaga. Então, a vaga tem sido um dos grandes problemas recorrentes em condomínio, tem se discutido até, alguns aplicativos têm sido criados para essas questões. Então, ela só vai poder locar a vaga de garagem, conforme o artigo 1331 do Código Civil, se a convenção assim permitir, para pessoas externas. Senão, ela só vai poder locar para pessoas dentro do próprio condomínio. Certo. Mais uma questão também aqui da audiência, agora a Mirna, do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, tá, Mirna, pela sua participação. Você no início falava sobre os Cs, né, que mais aparecem, e criança também, né, que muitas vezes a convivência ali gera alguma divergência. E ela faz uma pergunta, que tem uma criança no andar de cima que fica jogando objetos no chão o dia inteiro. Se tudo bem, se isso pode? Na verdade, são aqueles limites do convívio, né? Certo. Eu estou dentro de um apartamento, um tem crianças, o outro tem idosos, outro tem uma pessoa que entra com salto. Então, é importante que as pessoas estabeleçam regras. Se for um problema muito grande, aquele morador de baixo tem que interfonar, tem que chegar numa solução, que pode ser colocar um tapete. Às vezes a pessoa que está incomodando não sabe que está incomodando. Se esse problema for um problema coletivo, uma criança que grita, que atrapalha todo mundo, daí o síndico tem que entrar no circuito e tentar achar aí uma solução. Nós falamos também sobre cães, né, no início lá. Animais, de modo geral, cães, gatos, não se pode proibir, né? Então, não se pode proibir. Algumas convenções proíbem, essas cláusulas são nulas de pleno direito. Então, o síndico precisa saber que quando está proibido, ele precisa tolerar. Por quê? Porque a Constituição Federal permite que você tenha um animal por conta do exercício regular do direito de propriedade. Certo. A gente está caminhando agora para o final da entrevista, doutor Rodrigo. Queria, assim, alguma consideração final, algum ponto importante que você queira destacar para essa boa convivência nos condomínios? Sim, eu acho que para vocês que estão nos assistindo, é importante que exista um bom senso. O condomínio ele precisa funcionar como uma grande empresa, então o síndico precisa entender que os atos dele vão gerar reflexo naqueles moradores, o zelador precisa ser uma pessoa pronta para o atendimento, qualificada, e a colaboração dos moradores seja em função do convívio, da segurança. Então é importante que, a partir do momento que você se dispõe a viver uma coletividade, que exista um equilíbrio e que cada um faça a sua parte para que o condomínio possa funcionar de forma harmônica. Tá certo. E aí garantir essa boa convivência, né? Que todos querem, todos desejam, né? Que é o melhor, é o ponto mais importante, é ter paz dentro da nossa residência para que a gente possa exercer nossas atividades e tocar a nossa vida em harmonia. Tá certo, é isso mesmo. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao programa Vida Plena. Um ótimo dia para você, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Carpati, advogado, falou conosco então sobre essas regras, algumas regras e deveres e direitos sobre a boa convivência, ou para a boa convivência no condomínio. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E o programa Vida Plena vai para um breve intervalo. Você continue na audiência. No próximo bloco, nós vamos acompanhar uma mensagem que vai nos fortalecer e vamos também orar juntos para uma corrente ecumênica em favor da boa convivência planetária. Voltamos já.